Né, galera? Na boa! Vamos lá? Mais uma conversa hoje? Pois bem, o assunto de hoje é política. De novo, né? De novo, Amilcar, é só isso que tu fala? Pois é, mas é um assunto inesgotável. E por que que vou puxar política novamente? Porque cada vez mais eu ouço aquela velha ideia de que política é uma coisa inútil, política é que nem jogo de futebol, é apenas uma grande torcida, né? As pessoas se dividem e torcem, né? Isso os otimistas, porque os pessimistas ainda dizem, bobos que torcem, porque todos os políticos são vagabundos, são corruptos. Pois bem, então me veio a ideia de puxar esse assunto. Por que existe a política? Né? Política, esta arte do diálogo. Política, esta arte de trabalhar as ideias de pessoas que vivem na cidade. Né? Pois bem, a política existe porque existe conflitos. Só a política porque há conflitos. O que eu quero dizer com isso? As pessoas cada vez mais vivem umas próximas às outras em cidades, né? Cada vez mais em estados, cada vez mais se aproximando. Portanto, quanto mais se aproximam, gera-se mais conflitos, o que é natural. Por quê? Porque existe a diversidade de culturas, diversidade de pensamento e etc. Né? As pessoas, naturalmente, ao coexistirem, geram conflitos. Portanto, é preciso que alguém pense esses conflitos, né, para que seja possível a vivência em cidades, né, em estados. É preciso que alguém reflita e tente amenizar os conflitos para que não surja a violência. A violência é muitos patamares acima do simples conflito. A violência é o fracasso da política. A violência é o fracasso da fala. A violência é o fracasso do convívio. Né? Mas a política, ela não vai só se preocupar com a violência a olhos vistos. Né? A violência da greve, a violência do furto, do roubo, né? A violência das ofensas. Ela também se preocupa com uma violência chamada de violência estrutural, que é uma violência muda, mas muito eficiente. Percebam, a violência estrutural é aquela violência que, de certa forma, é sustentada pelo Estado, promovida pelas elites das sociedades e sustentada pelo Estado. A principal violência estrutural que eu posso apontar estimula-se na sociedade, nas pessoas, o desejo de consumo e trabalha-se com bens restritos, né? Trabalha-se com a certeza de que não há bens para todos. Todos devem desejar, mas nem tudo aquilo que nós desejamos poderemos adquirir, poderemos ter. Né? Desde pequeno eu ouço que o bom é ter um carro possante, bonito, de preferência do ano, entretanto eu não posso tê-lo. Né? Mas o desejo continua e as pessoas reconhecem esse desejo, né? Então, os bens são escassos, mas há um estímulo a desejá-los. Desejo. E tem as necessidades. As pessoas precisam comer, se alimentar, vestir, né?
precisam manter-se vivas. E as sociedades, inclusive as necessidades, são bens escassos, né? Não há hospital para todos, há comida para todos, mas não há venda de comida no sentido de que todos possam comprá-la. Então, mesmo as necessidades se tornam escassas. Ora, essa violência calada, ela explode na violência visível. O assalto, né? A greve, os presídios explodindo, a corrupção nos altos escalões, né? Essa corrupção visível, o Estado reconhece e se movimenta para reprimir, né? Uma greve, a polícia vai lá, dá laço em todo mundo e resolve. Se pega alguém roubando, a polícia vai lá, dá um laço nele e prende. Se pega um político, mais ou menos, mas podemos ver hoje que alguns políticos, a Polícia Federal vai lá, pega, dá um pau e prende, né? Claro, é mais violenta com uns e menos violenta com outros, mas tornou-se violento, o Estado se move, mas o Estado não fala, porque ele é sustentado pelas elites, na violência estrutural, que é essa que eu apontei. Muitas pessoas com bens escassos, né? E o Estado então se preocupa com que essa sociedade mantenha-se não violenta, não abertamente violenta, né? E não se preocupa com a violência muda, que é a violência estrutural. E podemos ver quase que uma visão robesiana que, veja, para que essa violência estrutural se mantenha silente, o Estado precisa ser muito violento em relação às pessoas que apontam para essa violência estrutural. Veja, quando alguém assalta, quando muitas pessoas assaltam, quando muitas pessoas fazem greve, quando pessoas vão fazer saques, quando as pessoas fazem muitos crimes contra o patrimônio, que é a violência visível, o Estado precisa agir muito rápido e muito forte, porque estes violentos visíveis, eles estão agindo contra a estrutura que diz que muitos não podem ter muita coisa. Poucos podem ter muita coisa. Então, ele precisa ser muito mais ágil, muito mais rápido e usar de uma violência grande a ponto da violência estrutural ficar lá embaixo. Então se fala desta violência, mas não se fala desta violência, que é a violência original. Mas a política precisa, já que ela está preocupada com o atrito, está preocupada em evitar a violência, é preciso que ela discuta o papel do Estado, o papel da economia, o papel das elites, o papel de todas essas pessoas, né, para a manutenção da paz social. Não a eliminação dos pequenos atritos, das diferenças de ideias, porque isso é impossível, mas evitar a explosão de violência. Um artifício que as elites utilizam, que o Estado utiliza, eu chamo de artifício melífluo, né? Que é uma fala que quer ser doce para convencer, para tergiversar, para enrolar, que é um discurso de que a economia se desenvolve e se desenvolve para todos, né? Os governos existem para o bem-estar social, né?
que a violência não é permitida, que o diálogo é maravilhoso e que é bom que o Estado seja assim, esteja assim, permaneça assim, porque isso dá espaço para que todos usufruam de uma boa vida, né? A meritocracia é a condição para que pessoas cheguem aos grandes espaços de usufruto das benesses da sociedade, né? Os píncaros da sociedade, a liberdade para todos chegarem lá. E quem não chega porque não quis, não teve interesse. Percebe esse discurso melífluo, esse discurso bonzinho? Percebam, é um discurso para abafar a violência visível, para manter a violência invisível, a estrutural. Então, as próprias pessoas que sofrem da violência estrutural acabam defendendo as coisas como estão, o status quo. O Estado acaba oferecendo pseudo-opções. E quando há falsas opções, quando eu digo falsas opções, estou dizendo opções que são impossíveis, são inviáveis. Quando oferece falsas opções, né? Num primeiro momento é o melífluo, quer dizer, é o discurso de que, veja, há opções. E no segundo momento provoca a violência, essa visível, que é, mas são falsas. Por exemplo, todos podem cursar medicina, todos podem cursar direito na universidade que quiser. Entretanto, os vestibulares e os Enems da vida eliminam um tanto da concorrência só na preparação diferente das pessoas, alguns mais qualificados na preparação, né? Então, veja, há uma opção. Você pode fazer direito. Pode, mas é uma pseudo-opção, porque ela não poderá fazer direito se não está tão qualificada quanto os outros. E, portanto, gera uma revolta, um desespero nas pessoas que, se acreditam na opção, acham que elas poderiam mesmo fazer em grau de igualdade, acabam achando-se incapazes e inferiores e talvez até se revoltando. Percebamos que o conflito é um fato. O conflito é natural na medida em que as pessoas se relacionam. Mas a violência é ilegal, é imoral e é mantida pelo Estado quando o Estado silencia a conversa política sobre a violência estrutural. Vejam, por que existe a política? Para discutir os conflitos e para evitar a violência. Em última instância, existe a política para obrigar as pessoas e obrigar o Estado e obrigar as elites a discutirem aquilo que lhe é estrutural, que é a tendência a ter espaços reservados para as elites, para, abre aspas, os melhores, né? E um tanto ficará de fora, mesmo que as mídias, as propagandas, os discursos melífluos digam: olha, tá tudo aí para vocês. Vocês não estão lá porque não querem. Sempre existiu a pobreza, sempre existiu pessoas que não conseguem, portanto, permaneça assim. E muitos acreditam. Portanto, para quem não gosta, não quer nem ouvir falar em política, eu fico triste, porque está deixando de discutir a violência e deixando de discutir o Estado como um lugar de usufruto, de bem-estar para todos. Abraço e até a próxima.